A história nos coloca na clássica batalha entre o bem e o mal. Neste caso, de um lado, a Liga da Justiça, que são os habitantes de uma aldeia, contra o Lorde das Trevas, líder de um grupo de rebeldes conhecidos como o Clã, que são os que estão perdendo a guerra. O Lorde das Trevas, mesmo presente, é punido por sua derrota e vira um simples peixe. Após alguns anos, seu castelo vira escombros, onde o grande líder vê seu filho Rendi, o protagonista, e percebe que não tem nada a oferecer a ele, já que qualquer membro do culto que for descoberto na aldeia será punido das piores maneiras. Ainda assim, em busca de um futuro para seu filho. E o clã decide que Rendi estude na cidade, escondendo muito bem sua identidade, enquanto consegue o certificado de boa conduta para que seu clã possa viver em paz com a cidade. Rendi, outro Rendi e o Guardali estão animados com a nova aventura e descem a montanha, chegando assim à prestigiosa Academia da Justiça, especializada em fortalecer os guerreiros contra o clã. Complicado, mas tudo bem. Faz tempo que o Lorde das Trevas não ameaça e agora o lugar está mais tranquilo, onde os melhores alunos conseguem os certificados do bem, então só precisam se esforçar. No entanto, já desde a fila para entrar há problemas tão específicos, como qualquer membro do culto que for encontrado na entrada será executado instantaneamente. Ou que por causa dos boatos sobre o filho do Lorde das Trevas, já se sabe como ele se veste. Por isso, antes de ser descoberto, Lee transforma o protagonista em uma mulher, pois esse é o plano ideal para evitar suspeitas. Mesmo passando pelos guardas doentes, eles avançam pouco e já encontram Ming-Su. Para o azar deles, ela é filha do líder da Liga da Justiça e membro do Comitê Estudantil Único. Bom, é que ela só desconfia de Lee. Do ponto de vista dela, parece que um membro do culto está abusando de uma garotinha inocente. E que provas ela tem de que ele é do culto? Nenhuma. Só porque ele é feio, e para ela não passa por mulher. Por isso começa uma luta em que o protagonista não pode fazer nada para não levantar suspeitas até que aparece Saiyan, que é o bobo, digamos assim. E ao usar seu poder, ele cria o cenário para que Lee possa escapar, enquanto diz a Rendi que vai protegê-lo das sombras. Aqui eles ficam com Saiyan, totalmente apaixonado pela aparência de Rendi. Perfeito. Felizmente, Ming-Su detesta muitos homens e ajuda o protagonista a sair dessa situação. E ela rapidamente se apega à sua nova amiguinha, que sabe que precisa mudar logo essa aparência de mulher. Na academia já há cartazes com sua versão masculina em Ming-Su. Ela sabe de tudo e ainda descreve as torturas horríveis que fariam com ele se o achassem. O lado positivo é que ainda não colocaram o nome dele, pois estão distraídos com a mecha branca. Assim, o protagonista se salva, sendo a garota quem o acompanha à cerimônia dos novos estudantes, onde tudo parece um ambiente de festa, com pessoas simpáticas. Até que aparece o diretor, que embora faça um discurso bem sonífero, assim que menciona o ódio ao culto, todos enlouquecem gritando as coisas macabras que fariam com eles. Na verdade, o ritual de iniciação é queimar um espantalho que representa o clã. Enquanto isso, ele libera a bola do destino que, para o sortudo em quem cair, espera uma incrível matança de adeptos do clã. Sendo justamente o protagonista que, em busca da saída, acaba levando o incrível prêmio, que ainda vem com um troféu barato e 10 anos do KI do diretor. Então, para recebê-lo, ele só precisa dizer seu nome, e a qual das 7 seitas da justiça ele pertence. Por isso, ele logo se sente pressionado sem saber o que dizer. Ele responde com seu nome verdadeiro e afirma não pertencer a nenhuma seita, sendo defendido por Minshu. Dizendo que a Liga da Justiça deveria aceitar qualquer pessoa, desde que não seja daquele clã específico, o diretor decide lhe dar seu poder, mas ao tocar sua mão perceberia sua energia sombria. Então ele faz o possível para evitar a situação, dizendo que prefere conquistar poder com seu próprio esforço, surpreendendo o público. Mas o diretor é tão teimoso que envia seu poder à distância, o que na verdade é algo bom, já que não é o seu poder. Agora ele sente seu corpo fortalecido, mas ainda falta algo. Por causa do golpe, suas próteses voaram para longe. E logo todos duvidam se ela é realmente uma mulher. Até Miku faz isso. Diante da dúvida, Minshu mais uma vez não a deixa morrer e decide usar seu conhecido nojo por homens, para provar que é mulher, com um beijo na bochecha, deixando todo mundo satisfeito. Mesmo assim, Minshu diz que faz tudo por ela e não quer ser enganado, afirmando que também não deseja mentir. E aqui vamos para as provas, onde cada estudante será escolhido para uma das 3 classes, seja a top, avançada ou a comum. O protagonista se surpreende ao ver que sua nova amiga, também novata, sabe mais sobre a escola que ele.
porque a seita dela, o Montefiore, é muito influente. Então aparece o instrutor que conhecemos na entrada, para que cada um dos novatos faça seu discurso de apresentação. Embora o protagonista esteja bastante nervoso, o instrutor acha isso suspeito. Diretamente e nas provas de velocidade, ele obriga a dar 50 voltas extras achando que seria o fim. Para alguém fraco como ele, não só conclui a prova, mas ainda em primeiro lugar. Isso aumenta o respeito dos colegas e o ódio do instrutor por ele, que para a segunda prova de habilidade física começa a testar os estudantes. Mesmo ruins ou bons, não são tão ruins. Mas como protagonista, ele lança todas as facas em uma tentativa perfeita. O professor, simplesmente por causa do seu cargo, decide não admitir isso, algo que enfurece Minsu, que está colocando em risco sua própria vaga na turma mais top da academia. Então aparece essa garota chamada Himen, pertencente à seita do Girassol, que era muito respeitada há muito tempo. O instrutor, ao se sentir desafiado, decide enfrentar a garota, pois ela demonstra muita confiança, apostando que se ela perder deve se retirar da aula, mas se ganhar o protagonista terá sua classificação e um pedido de desculpas, algo que deixa o protagonista feliz. No entanto, por mais coragem que essa garota tenha, ela não é muito forte em combate, e rapidamente o instrutor começa a dar uma surra nela, aproveitando sua vantagem, para humilhar o pai dela, que não manteve o legado da seita Girassol, chamando-o de covarde. Isso machuca bastante a pequena, que vê o pai como um herói que desde criança cuidou dela e lhe deu tudo o que pôde. Algo que o protagonista sente bastante familiar, porque o pai que ele odeia também é assim. Por isso, quando a pequena continua sem desistir e o professor está prestes a bater nela de novo, Renji entra na briga, dizendo para Himen que na verdade o que ela disse é importante para ele, deixando para trás aquele medo que parecia consumi-lo. Agora, quem não pertence a nenhuma seita começa a surpreender, desviando de todos os ataques do rival. Enquanto isso, protege a pequena, deixando um instrutor louco que já está cansado de vê-lo fugir. Mas ele tem um motivo, desde criança foi treinado em Kung Fu. Mas seu pai o advertiu que sob nenhuma circunstância ele poderia usá-lo, já que ele foi o único do clã que, ao nascer, começou sua vida amaldiçoado, e por isso todas as pessoas ao seu redor lhe davam suas bênçãos. No entanto, alguns homens de seu pai lhe ensinaram algumas técnicas de Kung Fu, e quando chegou o dia da queda do castelo, os sábios e guerreiros mais fortes de Atarralados lhe herdaram seu poder, tornando-o o guerreiro mais forte que já nasceu no clã. Apesar do pai dizer que ele era só um pouco mais forte que ele. Por isso, para evitar grandes danos em qualquer situação, o melhor era usar um tapa. E é que ele só precisa de uma para deixar o instrutor fora de combate. No entanto, justamente o cara sabe que é um ataque clássico do clã, então decide revelar o protagonista. Mas justamente os efeitos do tapa e da maldição fazem ele perder a razão, deixando apenas a palavra clã na areia. Então, enquanto todos estão surpresos com a força do protagonista, especialmente suas duas amigas, aparece o reitor da academia para humilhar ainda mais o mestre que foi derrotado por um estudante do primeiro ano. Mesmo assim, ele já sabe de um infiltrado entre os novatos. Então ele avisa que é melhor que revele sua identidade logo, porque se ele encontrar, será tratado como lixo. E claro, Renji é o principal suspeito. Então, junto com Mitsu, tenta usar o fato de que o diretor lhe deu o Kai de 10 anos para justificar sua força. Isso não é prova suficiente. E é aqui que aparece Saiyan, que por gostar tanto da nova garota, tenta defendê-la, dizendo que quando a encontrou, ela era refém de um seguidor do clã, inclusive que queria envenená-la com um líquido estranho que ele mesmo provou sem saber que era um molho exclusivo do clã que o Lorde das Trevas usa para dar mais sabor às suas comidas. Ainda assim, isso serve como desculpa para ele. Além disso, o reitor percebe que há alguém vigiando nas sombras. E não é outro senão Lee, guarda do protagonista e velho conhecido do reitor de batalhas passadas. Assim começa uma briga que, felizmente, distrai a todos do assunto. O problema é que, automaticamente, são publicadas as seleções de classe para cada estudante, sendo Mitsu escolhida para o topo e os demais em classes avançadas. O problema é que, apesar da nota máxima, o protagonista é enviado para a classe por decisão dos líderes. O problema se traduz em que, se toda a academia é um lugar bonito onde se pode aprender as técnicas, para ser justo, há um canto onde fica a classe das pessoas que estragam tudo, ou os mais estranhos. Curiosamente, isso inclui Saiyan e Himen, não sei porquê. Então o prota acaba chegando a um lugar totalmente sem regras, e onde aparece o reitor, para dar os pontos a cada estudante que são necessários para permanecer na academia.
No entanto, essa turma, por ser a pior, normalmente está sempre perto de ter 0. E se eles ficarem abaixo desse número, serão expulsos. Renji sente que não fez nada, mas ao bater no professor perdeu 100 pontos de uma vez, sendo expulso no primeiro dia e ficando longe de conquistar o certificado de bom comportamento. Mesmo se seus amigos o apoiarem, também serão expulsos, pois o diretor não hesita. Por isso, mais uma vez, é a gentil Minsula quem intervém em nome do protagonista. Na verdade, ela pode perder sua turma atual. Se eles estão em uma academia e não sabem escolher o que é justo, por quê? Sacrificando tudo apenas para seguir dividindo com sua amiga. O reitor não sabia que o diretor estava próximo. E embora não vá contra as decisões de seus mestres, ele sabe que essa turma está atualmente sem um professor para orientá-la. E não pode haver melhor opção do que o mais qualificado de todos, algo que o reitor não gosta nem um pouco. Má notícia que se soma ao fato de que o protagonista não será mais expulso, porque o diretor tinha alguns pontos guardados. Devido ao bom relacionamento entre as garotas, ele salva a situação e oferece nova chance ao protagonista. Agora, por estarem na mesma turma, vão dividir os dormitórios, o que preocupa o protagonista, pois está cada vez mais difícil voltar a se vestir como homem. Mas aqui acontece o mais inesperado da noite, e é justamente Min. Su, do nada, chamou o protagonista de Pequeno Lorde das Trevas, e o encurrala na hora, semeando o terror em Renji, que agora não sabe o que fazer. Já que a garota descobriu tudo, e começa a se lembrar de todas aquelas vezes em que houve incoerências para ser descoberto. Não foi nenhuma dessas. A garota só queria deixar um presente de amizade na mala dele. Ela descobriu suas roupas de homem e o acusou de mentiroso do clã, sugerindo que pode ter outras intenções na academia. Renji logo afirma que não entrou na academia para fazer o mal, especialmente para ela, ficando tão alterado que cria uma onda de energia ao seu redor. Enquanto isso, ele pede para explicar e ela concorda, e onde o protagonista conta toda a história de como está procurando o certificado do bem e todas as loucuras que viveu nesse processo, contando até mesmo sobre Lee. Embora saiba que ele não mentiria e conheça sua personalidade, a garota também entende que faz parte do clã. Pensando em denunciá-lo na academia ou perdoá-lo, ela opta por um período de teste para que ele prove que não é má pessoa. Mas ele deve continuar se vestindo como mulher, para não deixar Mixu mal diante de todos, avisando que não tente mentir para ela de novo. Ou ela mesma vai entregá-lo em partes ao pai. Então, embora seja um pouco sádico, ele tem outra chance com alguns detalhes, como o fato de que só há uma cama no quarto. Felizmente, a garota no fundo está dando bastante confiança para um homem, que é basicamente o que ela mais detesta. Ainda assim, é o protagonista quem acaba pensando demais, reconhecendo que finalmente tem um apoio na academia. Então, no dia seguinte, seus outros amigos apresentam seus colegas de quarto que, como é típico da turma problemática, são bastante excêntricos. Pelo menos, sua aventura na escola está mais interessante, apesar de algumas ressalvas. A chegada do novo professor muda todo o ambiente, porque na verdade ele não quer esse emprego, o que o torna mais rígido. E já que é uma turma com uma fama tão ruim, ele vai tornar a vida dos alunos muito complicada. Então começa um teste onde vão medir seus níveis de poder, com uma batalha em duplas, onde o último a sair do círculo será o vencedor, levando 5 pontos os mesmos que perderá quem sair do círculo. Então parece uma atividade normal, onde até mesmo Minsu quer ajudá-lo. O decano, ao saber que o protagonista tem 10 anos a mais que o diretor, decide que ele seja o adversário, dificultando a situação do protagonista, que poderia ter seu poder exposto. Então vamos ver o que acontece com a história de Renji. Porque até aqui vai a primeira temporada dessa série muito divertida, para a qual felizmente eu já tenho a segunda temporada. Pronto, então vocês já sabem, essa história começa nesse vilarejo afastado do Japão, onde temos nosso protagonista Kabane, sendo explorado e humilhado desde criança, já que seus pais parecem tê-lo deixado com essa proprietária por serem família, mesmo distante. E Ataro, seu primo, sente muita raiva dele e juntos dificultam bastante sua vida, com trabalhos pesados e tratamentos humilhantes. Um dia, Inugami, um detetive, chega para investigar as misteriosas mortes de animais sem primeras. E vendo a personalidade irritante de Ataro, gera mais apreço pelo protagonista, a quem faz suas perguntas sobre o que está acontecendo na região. E acaba descobrindo dados pessoais dele, que conta sobre o medalhão que carrega, o qual foi o único presente de seus pais antes de ser abandonado. Mas Inugami percebe que não é um objeto simples, e
que provavelmente há uma razão para que seus pais o tenham deixado aos cuidados dessa proprietária. Aqui a situação se complica, já que Yataro, em um ato de inveja, consegue tirar o colar de Kabane, fazendo com que ele se transforme em uma espécie de meio humano. Isso deixa Yataro louco, que foge do lugar, e quando Inugami aparece, o garoto está deprimido, pensando que ele é a besta que atormenta o vilarejo. Rapidamente, Inugami desmente isso, já que não se encaixa totalmente com a situação, e lhe confessa que ele também é meio besta. E que é? Relativamente comum são criaturas chamadas Kemono que vivem entre humanos. Eles decidem procurar Yataro, que salvam de uma morte certa desses ghouls, com quem Kabane mostra grande habilidade. O real problema é que Yataro claramente vai admitir que Kabane foi a besta que assombrou o vilarejo. Já que tudo faria sentido, então Inugami decide assassinar Kabane, mas apenas para o povo do vilarejo, levando-o assim para o Japão e unindo-o à sua equipe de detetives, conhecida como Kemonoístas. Aqui ele começa a conhecer seus novos colegas de trabalho, já que temos o cara simpático chamado Akira, e o que parece ser mais sério, mas acaba sendo uma boa pessoa, chamado Chiki. Os dois, como o protagonista Kabane, meio besta, Chiki, meio ghoul e aranha, e o simpático espírito de gelo. Assim eles iniciam a primeira missão com essa família de Tóquio, contaminada por uma espécie de seres. Aproveitam a culpa para dominar a mãe e o filho mais novo da família. Embora nossos investigadores não soubessem ao certo o que fazer, já que esses bichos consomem o sangue do que tocam, Kabane. Por ser um ghoul, ele consegue tocá-lo sem sofrer dano, e ao apenas pegar esse objeto, faz os seres desaparecerem, já que esse foi o desencadeador da situação. Devido ao filho mais novo, que querendo dar inocentemente um presente para sua humilde mãe, roubou esses sapatos desencadeando essa maldição. Um problema não muito importante, mas que ajuda Kabane a entender a importância de uma família. Inugami manda a equipe se encontrar com Inari, uma aliada Kemono de alta patente na polícia. No entanto, assim que chegam, eles são separados e essa garota misteriosa e sua assistente chamada Kon se encontram com Kabane. Kabane logo percebe que Inari está muito interessada em seu pingente. E antes de qualquer coisa, Kon corta a cabeça de Kabane, já que Inari só queria ficar com esse poder. Chamada Pedra da Vida, por isso pede a Kon que se desfaça do corpo com sua habilidade Kemono. No entanto, Chiki e Upano se interpõem, tirando a cabeça de Kabane, que acaba sendo útil para derrotar essa garota. Nesse momento, Inugami aparece, já prevendo o ocorrido, pois a pedra que a garota pegou era apenas uma ilusão. Kon, por sua vez, passa a acompanhá-los, já que a garota carece muito de afeto e pensa que, se não terminar o trabalho para sua querida Inari, será uma garota má. No entanto, ela está muito fraca, por isso Inugami acaba dando comida e abrigo para ela. Essa garota é estranha e influenciável, por isso Inugami a engana facilmente. A tal ponto que ela até se junta a uma missão que não era nada demais. Simplesmente ajudar esse cara para que ele pudesse estar lá. Com a garota Kemono resolvendo tudo, Inugami cria uma ilusão e a envia feliz após cumprir sua missão. Enquanto isso, o Trop e Kabane são enviados para um trabalho um pouco mais complicado, no qual o garoto de gelo quer mostrar que não é o mais fraco da equipe. Por isso, eles enfrentam alguns Kemono-sapo que causam estragos nos esgotos. Com o Kabane sendo superado por essas criaturas curiosas, Kane não tem outra escolha a não ser liberar o poder de gelo com o qual nasceu e com o qual sempre se sentiu inferior ao seu irmão, mas que agora lhe permitiu congelar todos os inimigos da área, obviamente salvando Kabane e completando a missão. Eles retornam ao quartel, onde conhecemos Mihai, um Kemono vampiro, companheiro problemático de Inugami, que apesar da força, vive trancado no quarto e cuida dos problemas tecnológicos da equipe. E, bom, também há jogos online, por isso não o tínhamos visto antes. Kabane sai para buscar comida e encontra a Kon, que foi abandonada. Já que sua mestra a substituiu depois de seu último fracasso, por isso Kabane decide consolá-la. Ele a acompanha até a noite e, vendo sua situação, propõe que ela more com Inugami. Afinal de contas, ela também o ajuda. A garota recusa a oferta e combinam de se encontrar em breve. O que Kabane não esperava é que Mihai tem um trabalho para eles nessa amizade. Empresa conhecida pela sobrecarga de trabalho que leva funcionários ao suicídio, mas recentemente não teve problemas. Por isso, decidem investigar o que ocorre e notam que os funcionários dessa empresa têm mostrado bom desempenho recentemente. Genial, porque eles são como marionetes sem cérebro.
Tudo por causa dessas três, macacos mosquito que sugam seus cérebros. Se não pensam, mesmo explorados no trabalho, não poderão escolher seu destino. Com vários inimigos, a equipe El decide se retirar. No entanto, Mihai tem outros planos e decide expor nossos protagonistas a esses seres, já que ele tem uma forma de se divertir bastante estranha. O que ele não esperava é que Tiki tem um trauma relacionado ao seu passado, que o paralisa nos momentos de pânico. Por isso, Cabane e Trapo decidem procurá-lo. Além disso, Cabane o motiva ao derrotar um dos mosquitos e Tiki. Por orgulho, ele prova que é capaz e não fica para trás. Eles conseguem controlar 2 Kemono, no entanto, aparece a mais velha das 3, que suga o sangue de suas irmãs, assumindo o controle da batalha. Mesmo como um Cabane que sente a força do seu inimigo. Graças ao conselho de Mihai, ele revela seu poder Gol sem perder o controle, ganhando força. Para vencer esse Kemono, a batalha termina aqui. Surge um novo súdito de Inari, Nobimaru, um Kitsune impiedoso como Kon, que demonstra afinidade com o protagonista e o alerta sobre sua mestra. O trabalho acaba aqui, mas Cabane só depois lembra que Kon o esperava. Assim que ele chega, a garota distraída segue feliz por sua vinda. Cabane admite que esqueceu do encontro, deixando Kon deprimida, pois ela o esperou até com comida. Mas tudo bem, ela acaba desculpando ele. Por enquanto, isso fica por aí, já que a equipe decide ir em busca de respostas. Sobre os pais de Tiki, após sua última experiência, ele quer entender a causa do trauma. A resposta é bem sombria, já que quando eles chegam à cidade onde ele morou com sua tia, que cuidou dele desde criança, mas que é um cara bastante misterioso, Tiki começa a se lembrar que seu trauma se deve ao fato de ter presenciado uma cena horrível relacionada à sua mãe. Assim, ao entrar na floresta e recuperar memórias, descobre que seu tio mentiu sobre muitas coisas. Enquanto isso, Inugami consegue persuadir o sujeito a confessar a verdade, e aqui descobrimos que o pai de Tiki. Após uma investigação, junto com seu irmão, ele se apaixonou por uma Kemono-aranha, a qual engravidou. Logo depois, morreu acidentalmente. Ela quis criar o filho como humano, mas sem dinheiro não podia. Então o tio fez uma proposta, que juntos criariam uma seda especial capaz de curar qualquer ferida e lucrar muito. Mas para isso ela tinha que se submeter a grotescos experimentos de inseminação com diferentes criaturas. Kemono. O tio não esperava que Tiki, ainda criança, visse essa cena causando seu trauma. Então, para evitar problemas, o tio simplesmente o golpeou com uma pedra. Felizmente para ele, Tiki perdeu as lembranças naquela época. Logo depois, conseguiu a seda dourada que queria. Mas nada mais se soube sobre a mãe de Tiki. No entanto, esse interrogatório não foi ouvido apenas por Inugami, mas também por Shiki. Ele rapidamente perde o controle e resolve matar o tio. Enquanto a confusão continua, irmãos de Tiki começam a aparecer. Um monte de Kemonos que surgiram dos experimentos com sua mãe, isso deixa o pequeno paralisado novamente. Sem alternativa, ele pede ajuda a Cabane, que derrota todas as feras. No entanto, antes que possam fazer qualquer coisa contra o tio, aparece essa garotinha chamada Aya, que para surpresa de todos, é a querida Seda Dourada. Ela diz que não podem matá-lo ainda, pois sabe onde está o chamado casulo, e que acaba sendo a mãe de Tiki, que está viva, sem nenhum arranhão. Aqui eles a resgatam e finalmente o pequeno pode ter um pouco de paz. Por isso ele decide poupar a vida do seu tio, já que esse é um castigo pior para uma pessoa assim. Porém, Nobimaru, encarregado de limpar os desastres, não perdoa e elimina o sujeito. A pequena Aya se junta à equipe como a curandeira, e Tiki não poderia estar mais feliz com sua mãe e sua nova irmã, que aliás começa a se interessar estranhamente pelo protagonista, o que não agrada. A Kon, mesmo sem entender o motivo, lembremos que ela é distraída. Por isso, o trio parte em uma missão simples, mas Kon não entende a dor no peito. Ao ver essa garota. Com Cabane, ela começa a agir estranho, até mesmo agressiva, enquanto Cabane não está do lado dela, o que gera insegurança e ela decide ir embora. Principalmente porque o protagonista também não entende o coração. No entanto, à noite ele a procura e consegue acalmar Kon daquela dor no peito, simplesmente a consolando. Aqui o importante é que não demora para aparecer o irmão de Akane, com quem descobrimos um pouco do passado desses dois. Em resumo, eram gêmeos desta aldeia rígida, onde seus pais quase foram assassinados. Já que para as crianças nascidas com esse tipo de poderes, mas os gêmeos, em si, eram cruciais para a aldeia. Depois de um tempo, só Akane consegue escapar da aldeia, deixando a promessa de se reencontrar com seu irmão no Japão. E por isso mesmo, Akane tem uma discussão com o protagonista Ichiki, na qual ela foge de casa.
Por acaso, ela encontra o irmão vagando pela cidade. No entanto, seu poder tem consumido seu coração, fazendo com que ela seja literalmente uma pessoa muito mais fria, mas que ainda sente a necessidade de proteger seu irmão. Por isso, ela constrói esse castelo de gelo para viver com Akane, que rapidamente chama a atenção da cidade e onde chega a equipe kemonoísta para resgatar o garoto. Esse irmão chamado Yui é tão forte que até mesmo possui uma pedra como a de Kabane. Mas ao contrário da do protagonista, essa pedra lhe dá poder em vez de drená-lo. Primeiro, ele congela os protagonistas, que não conseguem reagir. Algo que não agrada nem um pouco a Akane, que prefere se sacrificar e ir com seu irmão do que expor seus companheiros a morrerem congelados. Já que ele tem muito poder, e eu te explico o porquê. Antes que Akane pudesse escapar da antiga aldeia, seu irmão foi escolhido como líder dessa comunidade, que estava contaminada por maus hábitos. Segundo ele mesmo, dessa forma não queria que contaminassem seu irmãozinho, então não teve outra escolha: fazer seu irmão fugir e assumir o controle da aldeia. Nesse caso, a pedra que ele tem no peito, acabando completamente com a própria aldeia, pedra que vem consumindo ele todos esses anos. Aqui aparece o súdito de Inari, que tenta detê-lo, já que é um kitsune bastante forte, nos dando uma sequência de luta muito boa. Enquanto isso, Kabane está a caminho para ajudar. Inari comenta que a pedra nula que o cara possui está ligada ao que ocorreu com os pais dele. Ele entra na luta onde acabam encurralados pelo cara do gelo. Nobimaru sugere a Kabane usar sua regeneração para se tornar uma tocha humana, o que parece surtir efeito, já que, embora no início Yui consiga resistir ao ataque, Nobimaru aumenta a intensidade das chamas para assim conseguir desgastar Yui. Já que essa pedra, em troca de lhe dar tanta força, rouba sua vida. Por isso ele acaba paralisado, com um Akane, tentando tirar a pedra do seu irmão, com o objetivo de compartilhar o peso que ele tem carregado todo esse tempo. Obviamente o protagonista ajuda, e usando sua própria pedra, libertam Yui. No entanto, as duas relíquias se unem, formando uma só, que fica com Kabane, enquanto Inari... Por enquanto ela se retira, então a equipe aproveita para cuidar de Yui. Ele acorda mais consciente, reconhece os erros e então Akane e ele o desmantelam e perdoam, confessando a Kabane que quem deu a pedra deve ter sido alguém importante, já que são objetos que remontam a milhares de anos e possuem poderes extraordinários, um dado que é útil para a busca de seus pais. No mais, todos voltam à sua vida normal, tirando umas merecidas férias, exceto Inugami e Kabane, que finalmente começam a busca pelos pais do protagonista, junto com Kon, que se junta à viagem por ordem de Inari. É assim que termina essa história, por enquanto bastante inconclusa. No entanto, ainda há história para adaptar. Vamos aguardar a segunda temporada. Como meu pai disse, abandono vocês.